Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Capítulo 12 e verso 2. Romanos, capítulo 12 e verso 2. O texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que saiu de suas casas e estão aqui hoje, Senhor, para adorar o Teu nome, para cultuar o Teu nome e para aprender de Ti, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje com uma maneira nova de pensar, com uma maneira melhor de pensar, baseada na Tua palavra, Senhor. Algumas pessoas talvez até já sabem o que vai ser dito hoje, já conhecem esse assunto, mas se esqueceu de praticar, se esqueceu de viver. Então, Espírito Santo, traga à memória, Senhor, a Tua palavra nessa noite e nos dê, Senhor, a graça para que possamos vivê-la e cumpri-la em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tem um assunto muito legal, inclusive tem um livro que eu quero que vocês, quem puder ler esse livro, é muito bom, que se chama Os Atributos de Deus, do A.W. Pink. É um livro muito bom, excelente, um livro pequeno, mas é um livro muito profundo. Então, é um livro aí que você vai gastar talvez R$12, R$15 no livro. E é fininho, e é uma das coisas mais lindas que você vai ler na vida. E esse livro fala sobre os atributos de Deus. Na teologia é dividido os atributos de Deus em duas classes: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aquelas qualidades, características que Deus tem, a Bíblia fala que Deus tem, e que nós também temos em certa medida. Esses atributos são comunicáveis aos homens. Por exemplo, a santidade. A Bíblia diz que Deus é santo, e nós, em certa medida, nós também podemos ser santos. Inclusive a Bíblia diz para que nós sejamos santos. É claro que nós jamais seremos santos como Deus é, obviamente, mas nós conseguimos em certa quantidade, um nível de santidade. Então, tem algumas características que Deus tem e que você também tem. Uma outra característica, amor. Deus tem amor. A palavra diz que Deus é amor. E nós também podemos amar. Um pai é capaz de amar um filho, a esposa, o marido. Nós podemos amar o irmão, o próximo, o familiar, o irmão de igreja. Nós, então, temos essa característica mesma de Deus. É óbvio também que Deus tem um amor que nós jamais teremos. Nós amamos, mas nós jamais amaremos na medida que Deus ama. Então, isso é um atributo comunicável. Deus tem e você também tem. Mas tem os atributos incomunicáveis, que são características que Deus tem e nós não temos. Então, essas características é algo exclusivo de Deus, que Ele não faz o homem ser participante. Nós não temos essas qualidades. Um exemplo é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Nós só podemos estar em um lugar por vez.
a onisciência. Deus sabe de todas as coisas, e a gente mal sabe daquilo que sabemos. Aquilo que sabemos, sabemos pouco, vemos em parte, jamais vemos de uma maneira completa. Deus não é assim. Deus vê algo de forma completa, na sua essência, em todos os detalhes. Nós não. Nós nem sequer nos conhecemos. Vez ou outra, quando eu converso com algumas pessoas, é comum você perceber algumas pessoas demonstrando um ar de surpresa com elas mesmas. Elas dizendo assim, de uma maneira positiva: nossa, pastor, nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Nem eu sabia que eu era capaz de superar esse desafio. Nem eu sabia que eu era capaz de ter tanto amor. Mas às vezes a pessoa se surpreende de uma maneira negativa. Fala assim: nossa, eu jamais imaginei que eu era capaz de fazer uma atrocidade dessa. Eu jamais imaginei que um dia eu iria cometer esse pecado. Eu jamais imaginei que um dia eu ia pensar essas coisas. Nós nos surpreendemos com a gente mesmo. Então, a onisciência, a onipresença de Deus são atributos, qualidades que Deus tem, mas nós não temos. Uma outra qualidade, um outro atributo que Deus tem, a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não teve um professor, Deus não aprende nada novo. Deus simplesmente tem em si todo o saber, todo o conhecimento. Nós não. Nós, todos os dias, aprendemos alguma coisa, todos os dias vemos uma notícia nova, todos os dias temos uma informação nova, todos os dias nos surpreendemos com algum dado. Com Deus não acontece isso. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. A vida do homem é uma vida de constante mudança. O tempo todo estamos mudando. O tempo todo estamos sendo a gente e estamos deixando de ser quem éramos, para ser um novo eu, para ser uma nova pessoa, para ser uma nova criatura, tanto para o bem como para o mal. Essa qualidade de ser imutável é uma coisa assim que às vezes a gente não consegue nem imaginar direito. Mas Deus, segundo a palavra do Senhor, a sua própria palavra, Ele é imutável. Deus não muda. Eu e você, nós mudamos. Acreditamos numa coisa hoje, amanhã, mudei de ideia, não acredito mais. Eu não acredito em Deus. Daqui 10 anos, acontece alguma coisa e fala: nossa, agora eu acredito em Deus. Nós nos convertemos para diversos caminhos. Eu não dou valor nenhum para a psicologia. Psicologia é uma besteira. Aí daqui 10 anos você fala: nossa, eu entendo o total valor da psicologia na vida do homem. E nós vamos mudando, conforme as informações, a nossa vida vai acontecendo, nós vamos mudando de opinião, de ideia. Então, para que nós possamos entender bem o que a palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2, nós precisamos entender que nós não somos imutáveis, nós somos mutáveis, nós mudamos, nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis. Uma pessoa pode influenciar muito a sua vida, e você pode influenciar muito a vida de uma pessoa, porque nós não somos Deus. Tem aquelas pessoas que dizem assim: não, é que eu sou assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Mentira, bobeira. Muda o tempo todo. Muda o tempo todo está mudando de ideias, está mudando de opiniões, está sendo uma pessoa diferente, para melhor ou para pior. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha,
não se amoldem aos padrões desse mundo, porque o apóstolo Paulo tem consciência que nós somos influenciáveis, e que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos tornar pessoas muito próximas do que esse mundo é. Aí ele continua, mas transformem-se, ou seja, mudem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos ter consciência de que mudamos, de que somos influenciáveis. E dentro disso, eu quero tratar com você aqui algumas questões importantes para que você possa guardar no seu coração. E a primeira delas é que precisamos buscar boas referências. Presta atenção nisso. Você precisa buscar boas referências. Nós precisamos buscar boas referências. Nós precisamos analisar bem quem são as pessoas que vamos dar ouvidos. Quais são os livros que vamos ler? Quais são as músicas que vamos ouvir? Porque você pode achar que não, mas aquela música que você está ouvindo, ela te influencia. Ela te influencia. Ela pode deixar você para cima, alegre, ou pode deixar você meio para baixo, melancólico. Ela pode fazer você pensar sobre a beleza da vida, do amor, ou pode fazer você pensar na possibilidade de trair o seu parceiro. A música influencia. A literatura, os livros influenciam. E por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que estamos lendo. Não é qualquer livro que você deve ler. Não é qualquer livro. Leia os melhores, leia os livros que são os clássicos, leia aquilo que já está provado pelo tempo, leia livros de homens que realmente foram sábios, leia livros de homens grandes, leia os livros dos gênios, aprenda com os grandes. Mas não, temos aí uma infinidade de literatura, de livros para ler, mas aí um youtuber que lançou um livro lá qualquer, aí o cara não tem um pingo de conhecimento sobre o assunto, aí você vai logo, compra o livro desse youtuber e lê e já deixa aquilo influenciar você. E nós deixamos de ler coisas preciosas para ler coisas do momento. Nós deixamos de aprender com os gênios, com os gigantes, para aprender coisas com gente que não tem condições de ensinar nada. Por isso o apóstolo Paulo, ele dá esse alerta para a igreja. Por isso que nós precisamos prestar atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Precisamos prestar atenção no tipo de filme que assistimos, porque os filmes influenciam. Os filmes influenciam. Você pode hoje ligar lá na Netflix, por exemplo, e ver os catálogos de série, de filmes, e você vai ver o quanto que eles estão colocando séries com a ideia da homossexualidade, tentando passar isso como uma coisa super normal, super natural, tentando inverter os papéis. Muitos filmes onde as mulheres são as heroínas, são as dominadoras, são as guerreiras, são quem lideram tudo. E isso, de um certo modo, vai influenciando a sociedade. E nós somos a sociedade. Isso vai influenciando a gente também. Então, nós precisamos estar atentos em relação ao que estamos deixando nos influenciar. Não é qualquer filme, não é qualquer música, não é qualquer novela. Não é, irmãos.
E nós precisamos estar atentos em relação a isso. Eu quero que você abra um texto, lá em Lucas capítulo 6, se você puder, Lucas capítulo 6 e verso 40. Lucas 6, verso 40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6, 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, presta atenção quem você está escolhendo para ser o seu mestre. Presta atenção presta atenção em quem você está escolhendo para influenciar lá dentro da sua casa. Presta atenção quem você está chamando para a sua vida, para que seja o seu mestre. Porque a chance de você se tornar parecido com ele é muito grande. No entanto, nós precisamos olhar para as Escrituras e pedir para que o Senhor nos dê a sabedoria de nos deixar ser influenciados por aqueles homens e aquelas mulheres que têm proximidade com o Senhor, que são discípulos do Senhor, que têm essa intimidade com Jesus, que conhece das Escrituras, que tem essa vida de oração. Nós precisamos ser influenciados por essas pessoas, tanto por aqueles homens que já morreram e que deixaram na história a literatura, os seus livros escritos ou filmes, quanto pelos nossos irmãos de igreja. Nós precisamos tomar cuidado. No entanto, quem deve ser o nosso principal mestre, irmãos? Jesus. Quem deve ser o nosso principal mestre? Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, nós precisamos deixar com que o Evangelho tome conta do nosso coração. Nós precisamos beber dessa fonte, dessa água da vida. Nós precisamos comer desse pão. E o problema é que em muitos momentos nós não fazemos isso. Nós somos influenciados por jogos, nós somos influenciados por tanta coisa, mas tanta coisa, e nós passamos pouco tempo deixando que as Escrituras nos influenciem, deixando que homens piedosos que viveram no passado nos influenciem. Irmãos, precisamos prestar atenção nisso, precisamos nos atentar em relação a isso, porque nós precisamos, sim, ser influenciados, termos boas referências. Tenha boa referência na sua vida. Nas redes sociais, tenha boas referências. Irmãos, tem homens cristãos, homens, mulheres, que seguem páginas totalmente fora daquilo que as Escrituras nos orientam, pessoas que não vão agregar, conteúdos infantis, conteúdos bobos, conteúdos ridículos, homens casados curtindo foto de mulher com a bunda de fora no Instagram, mulheres casadas, comprometidas, curtindo foto de homem sem camisa, na beira da praia e tal, e achando tudo isso normal. Tudo isso acontece por qual motivo? Qual motivo? Por não tomarmos cuidado com a nossa referência. Não tomamos cuidado. Aí, então vamos vivendo a nossa vida de uma maneira muito irresponsável. Precisamos prestar atenção. Precisamos ter o olhar atento para essas coisas também. Aprenda com os grandes. Aprenda com os grandes. Eu lembro até hoje de uma citação onde o C.S. Lewis, ele fala uma coisa importante. Ele fala assim, olha, nunca deixe de ler os clássicos para ler os meus livros. Nunca deixe de ler os grandes clássicos para ler os meus livros. E olha que os livros do C.S. Lewis
São livros excelentes. Mas ele está tendo ali uma atitude de muita consciência. E ele conhece e respeita muitos homens que eram bem mais conhecedores das Escrituras do que ele. E ele diz: não perca tempo lendo os meus livros, ao invés de ler os clássicos. E nós lemos, às vezes, livros de gente de 12 anos, 15 anos, 20 anos. Nós precisamos prestar atenção nisso. Precisamos prestar atenção nisso. Um outro ponto importante que eu quero falar com vocês. Vocês estão aí comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Segundo ponto importante. Aprenda a abandonar certos relacionamentos. Isso aqui é muito importante. Aprenda a abandonar certos relacionamentos. Aprenda a abandonar certos relacionamentos. Não é qualquer pessoa que você pode ter uma relação. Não é qualquer pessoa que você pode ter perto de você. Tem gente que simplesmente não dá. Tem ambientes que simplesmente não dá para ir, não dá para frequentar, não dá para você sentar à mesa com essas pessoas. O assunto não bate. O assunto não bate, o ambiente é hostil, o ambiente é ruim. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos entender que influenciamos sim, mas ninguém é tão bom que só influencia. Todos nós somos influenciáveis também. Aí a pessoa pode dizer assim: não, mas eu não sou influenciável, eu preciso ir, preciso fazer a diferença, eu preciso expandir, eu preciso me arriscar. Meu irmão, a partir do momento que você tem essa maturidade, que você tem essa bagagem, que você tem essa consistência espiritual, é uma coisa, mas o fato é que muitos não têm, e mesmo assim se colocam em ambientes hostis, ambientes que não são edificantes para a vida dele ou para a vida dela, porque não fazem uma autoanálise verdadeira, não reconhecem a si mesmos, acham que são fortes, quando na verdade são fracos, acham que são maduros, quando na verdade são infantis, acham que conhecem das Escrituras, quando na verdade são bebê na fé, é um bebê na fé. E aí então nós nos arriscamos, estufamos o peito e vamos em frente. Quando percebe, já está sendo mais influenciado do que influenciando. Quando percebe, quando dá conta de si, percebe que está fraco, percebe que está desanimado, percebe que está triste, porque não fez essa análise. Então, para não ficar só nas minhas palavras, se você tiver com a sua Bíblia, eu queria pedir para os meninos acender lá a luz da igreja, fazendo favor. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Olha só que interessante o que diz esse texto. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se iluda, meu irmão. Porque eu gosto tanto da fulana, vem aqui na minha casa. Eu gosto tanto dele, tão legal, vem aqui na minha casa. Irmãos, cuidado. Eu gosto tanto daquele pessoal, eu vou lá. Eu vou lá um pouco andar, bater perna. Eu vou lá. E aí nessa, você começa a ser influenciado. E aí bons costumes que você tinha começam a ser relativizados. Você já não acha que o pecado é pecado. Rapaz, eu acho que isso aqui nem é pecado, na verdade. Eu acho que isso aqui nem é errado. E nós vamos negociando alguns princípios que nós temos, algumas coisas que a palavra do Senhor nos ensina, nós vamos negociando essas coisas, porque nós achamos que não somos influenciáveis, nós achamos que somos bons, que somos maduros,
Um sinal, irmão, de ser esperto, de ser sagaz, é você reconhecer quem você é. E tem momentos que nós precisamos baixar um pouquinho aí o ego e dizer assim, eu preciso me afastar, eu preciso me abster desse ambiente, eu preciso me afastar desse ambiente, não está sendo edificante para mim, não está sendo bom. Tem lugares que você vai e que são terrivelmente complicado, pesado, você sai de lá e aí você faz uma análise e fala assim, bom, qual que foi o ponto positivo aqui? Não teve ponto positivo, só falamos mal de um monte de gente, não falamos nada edificante, é só problema, você volta para casa até com dor nas costas, de tão opressor que é aquele ambiente. E às vezes dizer não é bênção para a sua vida, dizer assim, não, eu não vou mais, eu vou me afastar, é bênção. Tem aquela amiga lá, beleza, eu vou me afastar, porque eu entendo que aquela amiga lá não está fazendo muito bem para mim, eu entendo que aquele amigo lá não está fazendo muito bem para mim. Nós precisamos ter essa consciência, não vamos nos iludir, não vamos viver no mundo da Disney, não vamos viver no mundo de fantasia, nós precisamos viver no mundo que as Escrituras nos apresentam, que é o mundo real. E a palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Tome cuidado com as suas companhias. Tome cuidado com as pessoas que estão próximas de você. Escolhe pessoas que você sabe que vão ser bênção para você, que vão te dar uma boa influência, que vão te ajudar a orar mais, pessoas que vão te ajudar a conversar sobre assuntos mais edificantes, assuntos mais gostosos, assuntos mais abençoadores. Traga para perto de você, chame para tomar um café pessoas que são bênçãos, que você reconhece, fala assim, nossa, aquele irmão lá é uma bênção, eu vou chamar ele para tomar um café, aquela irmã lá é uma bênção, eu vou chamar ela para tomar um café, ou um suco, não vai chamar para tomar uma cachaça, né, senão você vai causar um escândalo no irmão. Irmãos, precisamos tomar esse cuidado, porque é perceptível na Bíblia, que algumas pessoas, elas são muito distraídas, muito fantasiosas, elas vão vivendo como se nada pudesse atingir elas, e quando elas percebem, elas estão amarradas, elas estão sufocadas, por tanta coisa ruim, por tanta coisa negativa, que ela não consegue sair dali mais, fica escravo daquele negócio, fica escravo espiritual, se torna um escravo mental, se torna um escravo psicológico. Nós precisamos renunciar a isso, precisamos saber escolher os nossos relacionamentos. Aprenda a escolher os seus relacionamentos, escolha bem, não tenha medo de dizer não, às vezes vai ser preciso, vai ser bênção para o seu casamento, você dizer não. Eu já pude presenciar casos onde o casal estava tendo problema, por causa da amizade que a mulher tinha com uma outra mulher. A outra mulher estava influenciando a esposa a ter um comportamento que era muito estranho, que o marido não estava acostumado com aquilo ali. E isso estava causando ali um choque no casal. Tome cuidado, presta atenção, certo? Estão comigo aí? Vamos para o terceiro então. Viva sobre a influência do Evangelho. Viva sobre a influência do Evangelho. 1 Coríntios, abra em 1 Coríntios 12, 9. Desculpa, irmãos, é 2 Coríntios 12, 9.
2 Coríntios 12, 9. Vamos viver sobre a influência do Evangelho. O texto diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Viva sobre a influência do Evangelho. Nós podemos influenciar algumas pessoas? Sim. Podemos ser influenciados? Sim. Mas nós precisamos, além de tudo isso, buscarmos ser influenciados pelo Evangelho, para que a nossa influência para outras pessoas não seja uma coisa meramente nossa, meramente mental, psicológica, mas possa ser algo espiritual, que mesmo sem a pessoa entender direito, ela está sendo influenciada por você espiritualmente, porque o Evangelho de Cristo habita em você, e quando o Evangelho de Cristo habita em você, isso transcende, isso vai, isso escorre pelas suas veias, isso passa para outras pessoas, mesmo que elas não saibam de onde está vindo isso. Por isso que nós precisamos nos deixar ser influenciados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E aqui existe uma coisa importante que nós precisamos pensar. Por mais que nós tomamos todos esses cuidados, irmãos, nós temos uma natureza caída. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos vacilantes, nós não conseguimos ser aquilo que gostaríamos de ser, nós erramos. No entanto, o apóstolo Paulo nos leva a confiar, não na força do nosso braço. Presta atenção nisso. Não confie na força do seu braço. Confie em Cristo Jesus. Sabe por quê? Se você tentar sair de um pecado confiando na força do seu braço, você vai fracassar. Se você tentar superar um vício confiando na força do seu braço, você vai fracassar. Mas quando você entrega isso para Cristo, a sua chance de vitória aumenta 100%. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus não chamou homens perfeitos para ser os seus discípulos. Jesus não chamou mulheres perfeitas para ser as suas discípulas. Jesus chamou homens pecadores e que ele sabe que é pecador. Jesus chamou mulheres que ele sabe que são pecadoras, que são falhas. Jesus chamou. Então algumas pessoas às vezes entram em choque, achando que não pode ser cristão porque se considera muito pecador, se considera muito fraco, se considera muito falho. Meu irmão, em momento nenhum isso foi novidade para Jesus. Desde o momento que ele te chamou, ele já te conhecia muito bem. E ele não está preocupado se o pecado na sua vida está abundando, se é grande. Porque quando a graça dele vem, essa graça começa a equilibrar todas as coisas, a colocar todas as coisas no lugar, a equilibrar todos os vícios, todas as virtudes que foram corrompidas, começa a retornar. Porque é essa graça que se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a minha graça é suficiente para você. É o que Jesus está dizendo para nós nessa noite. A minha graça é suficiente para você. Você precisa aprender a confiar mais em Cristo do que em você. Você precisa confiar mais em Jesus do que em você. Nós dizemos que confiamos em Jesus, mas o nosso comportamento mostra outras coisas. A nossa mentalidade diz outra coisa.
Porque às vezes não confiamos em Jesus de verdade, confiamos em outras coisas, em outros métodos. Em outros métodos. E nós vemos métodos aí para tudo. Para tudo. Tem métodos, irmãos, para você ser bem-sucedido, tem método para você ter um casamento maravilhoso, tem método para você se livrar da pornografia, tem método para você ganhar dinheiro, tem método para tudo. Só que são métodos humanos, são métodos que dependem da força do seu braço. E cedo ou tarde, o seu braço falha, a sua força falha. Vai ter um dia que você vai levantar, você não vai estar tão animadão mais, você não vai estar tão disposto, você não vai estar tão convicto mais daquilo que você quer. E esse é o dilema do apóstolo Paulo, porque ele estava passando por alguma dificuldade, alguma coisa que não é relatada pela carta dele, mas ele deixa isso bem claro. Ele diz que era um mensageiro de Satanás humilhando ele. Talvez poderia ser um pecado que o apóstolo Paulo tinha, talvez poderia ser um defeito físico, uma deficiência, poderia ser muitas coisas que estava fazendo o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, se sentir pequeno. Talvez o apóstolo Paulo entrasse em crise, falando: Deus, um monte de gente vem atrás de mim pedindo conselho, um monte de gente vem atrás de mim pedindo ajuda, um monte de gente vem atrás de mim pedindo orientação, socorro, oração, e eu ajudo essas pessoas, mas eu não estou conseguindo resolver o meu próprio problema. E aí então o apóstolo Paulo vai entrando nesse dilema, nessa preocupação, de modo que ele faz uma oração a Deus, e Deus dá a resposta a ele. E a resposta que Deus dá ao apóstolo Paulo é o texto que nós lemos, onde ele diz: minha graça é suficiente para você, Paulo. A minha graça é suficiente para você. Não precisa confiar na força do seu braço, não. Pode deixar que eu te ajudo, pode deixar que eu te sustento, pode deixar que eu te fortaleço. Eu sei quando você chega naquele momento que você não aguenta mais, pode ficar tranquilo, eu te conheço. Eu sei quando você está quase para abandonar tudo, eu sei. Pode ficar tranquilo, eu não erro a mão. Na hora certa, eu venho e te fortaleço. Na hora certa, eu venho e te levanto. No momento certo, eu trago socorro para a sua vida. Irmãos, nós precisamos confiar mais em Cristo Jesus. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você começa a reconhecer que você não é bom, porque o apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim: olha, eu nem vou orar por isso, porque, como que eu vou orar por um negócio desse? Não faz nem sentido. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu sou o grande apóstolo Paulo. Você acha que eu vou pedir para Deus me ajudar num problema infantil desse? Você acha que eu vou pedir socorro para Deus para me ajudar num problema bobo desse? Eu sou o grande apóstolo Paulo. Eu não posso. E às vezes o nosso orgulho nos impede de ter uma experiência maravilhosa com Deus, porque nós achamos que somos grandes. Tem homens, irmãos, que são muito orgulhosos. Eles dizem assim: olha, eu não posso pedir ajuda. Já pensou eu pedir ajuda? Eu pedir socorro? Eu dizer que não estou aguentando mais? Imagina, não vou fazer um negócio desse. O que as pessoas vão pensar de mim? E nem sequer oram. O orgulho é tão grande que nem para Deus eles têm coragem de confessar. Tem mulheres que também são muito orgulhosas. Elas pensam: imagina, todo mundo acha que eu sou uma princesa, todo mundo acha que eu sou, nossa, perfeita. Imagina que eu vou falar desse negócio para alguém. Imagina
que eu vou abrir o jogo para alguém, que eu vou pedir um conselho, que eu vou pedir uma ajuda, que eu vou pedir uma oração. Jamais eu farei um negócio desse. O que as pessoas vão pensar de mim? E nem sequer oram por isso. Nem para Deus essas mulheres têm coragem de confessar os seus pecados. Nem para Deus elas têm coragem de pedir socorro. Porque o orgulho vem. Só que o Evangelho, ele é uma semente que brota em corações que são fracos. O Evangelho é uma semente que brota em corações que dizem assim: Senhor, eu preciso de Ti. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. O Evangelho brota em corações que sabem que não são bons. Aí o Evangelho começa a crescer. O Evangelho começa a expandir na alma dessa pessoa. Enquanto você achar que você é bom, que você é suficiente, que você é capaz, você estará perdendo a experiência de viver um relacionamento profundo com Deus. Então, na noite de hoje, irmãos, reconheça a sua fraqueza para Deus, reconheça o seu erro para Deus, reconheça o seu pecado. Se você precisar pedir ajuda, pede ajuda para alguém, peça conselhos. Novamente, é para qualquer um que você vai pedir ajuda? Claro que não. Não peça ajuda para crianças, não peça ajuda para gente que é infantil, imatura. Pede ajuda para homens de Deus, mulheres de Deus. Eu fico imaginando, se o apóstolo Paulo não tivesse reconhecido a fraqueza dele, aonde isso teria acabado? Às vezes, irmãos, se você continuar com esse orgulho, e eu sei que algumas pessoas aqui têm um coração bastante abertos para Deus, e o meu objetivo é que você possa abrir realmente o seu coração para Deus. Mas tem pessoas que têm um coração fechado para o Senhor. E quanto mais fechado você tiver o seu coração, quanto mais forte você achar que é, mais sozinho você vai ficar. Menos Deus você terá na sua vida. E você vai ter que arrumar alguma estratégia da sua própria cabeça para se livrar desse problema. Aí vai ter que ser a força do seu braço. Aí você vai ter que se virar nos 30, arrumar um jeito, procurar um coach, fazer alguma coisa para você resolver o seu problema. Agora, quando você reconhece que você é fraco, você não precisa de coach, você não precisa de autoajuda, você não precisa de 10 passos para ter uma vitória, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai repousar no seu coração. E vai transformar coisas que você achou que jamais seriam transformadas. Você olha, você fala, eu jamais achei que isso iria mudar. E aí muda. Eu jamais achei que eu iria mudar desse tanto. E eu mudei. Por quê? Porque é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. O Espírito Santo, ele procura homens que reconhecem que precisam dele. O Espírito Santo está procurando essas pessoas. E aí você vai ver coisas na sua vida, meu irmão, mudar de um jeito que você jamais imaginou. Pessoas que tinham uma vida de oração medíocre, oração que é a mesma coisa que nada, nunca ora, nunca intercede, não ora pela família, não ora por nada, não ora nem por ele mesmo, nem por ela mesma. E aí, de repente, você percebe essa pessoa se tornando um verdadeiro intercessor,
um homem que tem uma vida de oração. Ele não tem momentos de oração, ele tem uma vida de oração. Pessoas que não têm interesse pela Bíblia, pela palavra, e de repente essas pessoas começam a ter uma sede que não cabe dentro delas. Que não cabe dentro delas. Pessoas que não ligam com nada. E de repente começa a se importar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. As crianças saíram aqui para ter a aulinha delas. Nós temos as professoras que estão ali, dando aula para as crianças. Você acha que o que está motivando essas professoras? São filhos de vocês. O que está motivando essas mulheres a ir lá dar uma aula para essas crianças? Se não for o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza delas. Tenho certeza que em muitos momentos as mulheres estão desanimadas, estão tristes, às vezes não estão com tanta vontade de se preparar para o estudo que elas vão dar para as crianças. Mas o Espírito Santo vai fortalecendo essas mulheres, vai encorajando essas mulheres. É o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Para terminar, irmãos, eu quero ler com você o texto que eu li no início da mensagem. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. O mundo que fica dizendo assim, ó, você pode, você é campeão, você é guerreiro. Levanta no espelho e diz, eu sou o cara. É isso que ensinam por aí. Diga no espelho, eu sou lindo. Pessoa feia. Aí diga que você é lindo. Eu sou maravilhoso. É o padrão do mundo. É o padrão do mundo. Confiar em si mesmo. Aí o apóstolo Paulo diz, não se amoldem aos padrões deste mundo, porque este mundo é orgulhoso, eles confiam neles mesmos, mas transformem-se pelo poder do Evangelho, transformem-se pelo poder do Espírito Santo, transformem pelo poder da palavra de Deus. É isso que realmente vai dar resultado na sua vida. Nada mais vai dar resultado na sua vida. Então, nessa noite, nós vamos fazer uma oração. Mas eu gostaria, irmãos, que vocês olhassem para o que está sendo dito na noite de hoje com muita atenção. Que vocês realmente guardassem essa palavra no coração de vocês. Porque vocês vão ver coisas sendo transformadas na vida de vocês. Nós estamos indo para um novo momento, e presta atenção nisso agora. Nós estamos indo para um novo momento. Nós estamos indo para um novo salão. Deus, no momento certo, vai preparar esse local. No entanto, Deus vai levantar pessoas aqui do nosso meio com ministérios incríveis. Com ministérios que hoje você olha, você não dá nada para aquele homem. Você não dá nada para aquela mulher. E daqui a pouco, irmãos, não pelo poder dele, não pelo poder dela, mas pelo poder do Espírito Santo se aperfeiçoando neles, eles serão homens grandes, eles serão homens abençoados, mulheres abençoadas, e o Espírito Santo vai começar a despertar essa igreja para um novo momento. O Espírito Santo vai começar a despertar você para um novo momento. Então abra o seu coração, porque eu sei que você também quer viver coisas novas. Amém? Amém. Você quer viver coisas novas, sim ou não? Sim. Eu creio nisso, eu sei disso, mas nesse momento, irmãos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça só o Espírito Santo. Ouça Jesus, ouça Deus. Pare de ouvir meninos, pare de ouvir meninas, crianças. Ouça o Evangelho, em nome de Jesus.